Seja bem-vindo ao Direito e Medicina, um programa da parceria da Faculdade Faceres com curso de especialização em Direito Médico. Este programa tem o intuito de levar a você, telespectador, as questões jurídicas relacionadas à área da saúde. Nosso convidado de hoje é o advogado especialista em Direito e Processo Penal e também aluno do curso de especialização de Direito Médico aqui da Faceres, Dr. Bruno Arena. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Prazer é meu. Doutor, o tema que nós vamos conversar aqui é a crescente criminalização da atividade médica. Queria que o doutor explicasse para quem está nos assistindo, não sabe, não conhece esse tema, o que é criminalização da atividade médica. É de se notar que em todos os ramos da nossa vida hoje há um expansionismo no direito penal, que se chama de expansionismo do direito penal, e o seu uso simbólico, para dar uma resposta social quando acontece algum fato delituoso ou criminoso. Então, a atividade médica é a bola da vez, com muitos processos judiciais, e também o direito penal está chegando à atividade médica e criminalizando-a. Doutor, então, doutor explicando para a gente, pode falar então que o médico pode ser preso diante da algum comportamento ou alguma atuação irregular dentro da tua carreira, dentro do setor profissional. Sim, sobre essa alcunha de criminoso, a gente pode, no direito, chamar de responsabilidade penal no caso do médico. Quem está sujeito a isso? Todos estamos sujeitos a sofrer um processo penal, inclusive o médico. Excetuam-se aí algumas pessoas, como aqueles que têm imunidade, como os diplomatas e os menores de idade, menores de 18 anos, que não vão responder a um processo penal sob a jurisdição brasileira. Então, exceto esse perfil, qualquer pessoa, qualquer profissional pode ser preso, disponível para poder responder criminalmente por algum erro. Sim, isso vai depender do crime ou do fato cometido. A maioria dos crimes que um médico pode cometer no papel de médico são crimes culposos, E dificilmente nesse tipo de crime, que as consequências penais são mais brandas, o médico vai poder, médico ou qualquer pessoa, vai poder ser preso. No caso dos crimes dolosos, a questão é diferente. Doutor, para explicar um pouquinho, para quem está assistindo, não conhece profundamente sobre o tema, que circunstância que isso pode acontecer? Um exemplo, na rotina de um médico, que circunstância isso pode acontecer? Bom, nos crimes culposos, que são a maioria, cabe-se falar da atuação imprudente, negligente ou imperita por parte desse profissional. A atuação imprudente, aquele que a gente pode resumir numa palavra, é uma insensatez numa ação que possa vir a ser praticada. No caso de negligência, a gente tem uma omissão da atuação. Então aí tem casos clássicos, como esquecer alguma coisa dentro do paciente numa cirurgia, ou mesmo o que a gente chama de letra de médico, Então uma receita que é indecifrável também pode ser classificada como uma atuação negligente se isso vier a ocasionar algum problema nessa posologia passada, E a atuação imperita, a gente pode lembrar daquele caso do doutor faz tudo, Então, o médico, a gente sabe, é habilitado para atuar em qualquer área da medicina, mas se ele se põe a atuar naquilo que ele não é especializado e causa um dano ao paciente, ele pode responder por uma atuação imperita. E nos casos dos crimes dolosos, dolo é uma finalidade
no direito penal é uma finalidade de ação proibida pelo direito penal. E quando se fala em dolo, tem que ter, fala-se em consciência e vontade de realizar certo ato. Então isso é muito mais grave, porque a pessoa quis aquilo, tem vontade de realizar e teve consciência que está realizando aquilo. Então isso é muito mais drástico no direito penal do que uma atuação culposa por ter muitos pacientes para atender ou por ter muitas cirurgias a realizar e acabou ocasionando alguma falha, né? Tem algum exemplo, assim, alguma situação que o doutor pode compartilhar com a gente aqui, assim, sem especificar, assim, mas só para a gente entender um pouquinho melhor? Sim, a gente tem que lembrar que a atuação do médico é baseada naquilo que a gente chama de violação aos bens jurídicos, né? O que são bens jurídicos? São aqueles bens protegidos pelo direito. Então, vida, integridade física, a própria liberdade sexual, dignidade sexual. Então, quando se vai a um urologista ou a um ginecologista, então está sendo violada a intimidade, né? Quando se vai fazer uma cirurgia, está sendo violada a integridade física e botando a pessoa em risco de morte. Então, a base da atuação do médico é violando bens jurídicos. Por que isso não é crime no atuar normal? Porque há um consentimento por parte daquele consumidor do serviço médico e por conta do paciente. Então, esse consentimento tem que ser sempre muito bem esclarecido ao paciente, tem que ser livre o seu consentimento mesmo, né? Então ele tem que estar ciente do que vai acontecer, das consequências daquele procedimento, para que possa tomar uma decisão mais abalizada. Então essa é a diferença, o que diferencia o atuar médico normal do atuar médico criminoso, o consentimento do paciente. Com certeza, sempre quando há um consenso, né, doutor, tudo pode ser entendido. Em outras edições que a gente gravou aqui do Direito e Medicina, nossos convidados sempre falam também da importância da documentação entre esse consenso, né, para poder estar tudo corretamente já descrito do que o paciente vai poder, vai ser feito com o paciente, né? Sim, esse ponto é muito importante, porque até o tema do nosso programa é essa crescente judicialização da medicina e também chegando ao direito penal. O que faz com que surja uma, que a gente chama de medicina defensiva, onde há muita protocolização, tudo é baseado em protocolo para dissipar a responsabilidade daquele profissional, ou mesmo uma infinidade de documentação. Então, eu costumo dizer que é uma norte-americanização do atuar do médico, né? Então, tudo requer assinar vários papéis, várias vezes, para se precaver de uma possível ação judicial. Doutor, dentro dessa área médica, né, a gente fica sabendo por meio de notícias de muitas indenizações, né? Às vezes por até de valores acima de milhões, milhares de reais. Isso tem a ver com a responsabilidade criminal? Então, uma explicação anterior, né, para o público leigo, é que em direito a gente fala em 3 tipos de responsabilidades, né? Uma delas é a responsabilidade administrativa. Qual seria o âmbito dessa responsabilidade? Um processo baseado no Código de Ética Médica, processo ético disciplinar, ou para o médico que é funcionário público, os chamados PADs, né, processo administrativo disciplinares. Porque isso está basicamente no âmbito do Poder Executivo. Quando se fala em indenizações, a gente está falando da responsabilidade civil, que basicamente é a responsabilidade patrimonial. Contra isso, há os seguros, né? Então, hoje é praticamente impossível trabalhar sem estar segurado. Então, quem vai pagar essa indenização, às vezes milionária, é o seguro. No caso da responsabilidade criminal, a consequência ela é mais drástica,
né? Por quê? Porque a gente pode ter uma multa criminal acumulada com uma pena privativa de liberdade, pode ser reclusão ou detenção. Ou seja, a pessoa pode ser presa. Até era a próxima pergunta, né? O médico pode ser preso, então, dependendo do que se encaixar aí. Sim, com certeza. Ele pode ser preso pelo seu atuar, mas como a gente já disse, nos crimes culposos, possivelmente são possíveis algumas medidas, como a suspensão condicional do processo, em transação com o Ministério Público, ou mesmo em caso de aplicação da pena privativa de liberdade, nos crimes culposos ela é muito mais branda. Só para ter uma noção, um homicídio culposo, decorrente de negligência ou de imperícia do médico, tem uma pena de 1 a 3 anos. No caso de um homicídio doloso, de 6 a 20. E no caso de ser qualificado, de 12 a 30. Então, assim, a consequência é muito diferente. Então, dentro do que se diz de responsabilidade penal, essas são as possíveis consequências. E nos crimes culposos, para terminar, ou a gente tem uma suspensão do processo ou uma substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Que, resumindo, é algum serviço social, pagar algumas cestas básicas e consegue ficar solto, apesar de ter no histórico um processo criminal. Até ele ia perguntar, doutor, aqui, parece estranho, né, que no atuar como médico ele possa cometer crimes nesse profissional, mas é possível, né, doutor? Sim, como a gente pontuou, o básico do atuar do médico é estar sempre violando bem jurídico, né? Seja a intimidade, seja colocando a vida da pessoa em risco numa cirurgia. O que tem que se pontuar é que ele não pode se valer dessa posição para cometer crimes, né? Se o crime for doloso, possivelmente ele vai ter um agravante e se o crime for culposo, a gente tem medidas penais para isso. Tá certo. Doutora, a gente vai dar uma pausa aqui porque nós vamos agora para um intervalo e na volta o doutor Bruno vai continuar falando a respeito da criminalização da atividade médica para poder tirar mais dúvidas e conhecer um pouquinho melhor sobre esse assunto. Fique aí que nós voltamos em instantes. O programa Direito e Medicina está de volta. Hoje o nosso convidado é o advogado, especialista em Direito e Processo Penal, Dr. Bruno Arena. Doutora, a gente estava comentando no primeiro bloco a respeito da criminalização da atividade médica, né? Então, esse doutor explicou que é possível, sim, um médico cometer algum crime e ser preso por isso. Gostaria que o doutor explicasse quais os principais crimes que acontecem dentro dessa área. Cabe ressaltar aqui que a gente está dizendo do médico na sua posição, no seu papel social de médico, né? E não como pai, ou como cidadão, ou como esposo. Então, dentro desse papel, ele pode cometer crimes próprios da atividade médica ou crimes comuns que vão ser agravados porque pode ter usado da sua posição de médico para cometer esse crime. Então, quais são os principais tipos penais que o médico pode incorrer? Então, do Código Penal, a gente tem o artigo 121, homicídio, temos o artigo 124 a 126, são as modalidades de aborto, 129, artigo 129 de lesão corporal, temos o artigo 269, que é a omissão de notificação de doença, e talvez o principal campeão, o artigo 302, que é de atestado falso, né? É crime, né? Emitir atestado falso. E é muito comum, né, doutor? É muito comum. E se o médico tiver ciência disso, que vai ser usado para alguma vantagem previdenciária ou alguma coisa assim, que ocorre muito, ele vai ser cúmplice desse paciente. E um outro crime próprio é o artigo 342, que é o de falsa perícia. Afora os crimes do Código Penal, pode incorrer em crimes de outras leis esparsas.
ou até em crimes internacionais, né, como no caso de transplante de órgãos. O médico deve obedecer, no caso de transplante de órgãos, a Lei 9434 de 98. E, como a gente sabe hoje, há um turismo para transplante de órgãos, né? Então ele pode até estar envolvido nisso se não se atentar na sua atividade e pode estar imerso num crime até internacional. E às vezes é possível não notar nesse sistema todo, por exemplo, do transplante de órgãos, de que pode ser que esteja participando, às vezes o médico não tenha notado dessa participação? Sim, é possível. Aí a gente vai incorrer num crime culposo, né? Porque ele não tinha consciência e vontade de fazer aquilo. E é muito, acho que para o público leigo, a pergunta que sempre surge é como que eu vou provar que ele tinha consciência e vontade? Qualquer um, né? E isso é uma questão de, dentro do processo, há meios, há indícios de se provar se teve vontade e consciência, o chamado dolo, de praticar uma ação. Essa parte subjetiva, essa parte chamada anímica, essa parte de vontade de querer cometer algum crime, ela é aferida. É difícil, mas ela é aferida. Por isso que não é fácil prender alguém, né? Tem que comprovar e justificar tudo, né, doutor? Tudo muito investigado, né? Tudo bem? Sim, há várias etapas, né? Tá a investigação pela polícia, né? O inquérito policial, e depois toda ela é revisada pelo judiciário. E um caso excêntrico do Brasil, que temos 4 instâncias de verificação do processo penal. Então temos 4 degraus a subir até que se possa prender alguém. Para avaliar, né? Doutor, doutor acha que a tendência atual é de aumento ou diminuição nos processos penais contra médicos? Eu creio que a tendência, até o título do programa, né, é esse aumento da criminalização da atividade do médico. Isso porque eu gosto de lembrar o que o ministro Barroso disse, que há hoje uma judicialização da vida. Ninguém resolve mais os seus problemas entre si, mas há uma profusão muito grande de processos judiciais. No caso da área médica, os principais processos são contra obstetras e em caso de cirurgia plástica. Neste, pior ainda, porque a obrigação do médico é chamada de obrigação de resultado. Em outros casos, ele tem que empenhar os melhores esforços para que se chegue a um bom fim. Mas no caso da cirurgia plástica, obrigatoriamente, ele se responsabiliza pelo resultado. Então, há muitos processos nessa área. E a questão da cirurgia plástica é um resultado também que é superficial, né, doutor? Que se não for o correto, combinado com o paciente, é a parte, né, da estética também, né? Que isso acaba, acho que, motivando muitos processos também, né, desse setor. Sim, acaba que é feito um contrato e muitas vezes fala, eu quero ficar igual certo artista. Mas tem todo um histórico de vida, de exercício físico, de alimentação, de quando nasceu, né, que talvez não possibilite chegar a esse mesmo resultado. E acaba, o médico deveria não aceitar esse paciente, né, o médico deveria dizer, não, eu não sou capaz de fazer, e o médico consegue mapear se o paciente pode processá-lo ou não. Né? Porque hoje a gente já não tem uma relação como tínhamos antigamente do médico e paciente com uma confiança muito grande. Hoje virou praticamente uma exigência né, do paciente em relação ao médico. E hoje em dia o paciente já chega ao médico com mais informação, né, também, né, doutor? Sim, isso é o que mudou bastante, né? Praticamente o paciente vai apenas confirmar o diagnóstico que ele já perguntou ao Dr. Google. Né? Então, isso é devido ao impacto do Código do Consumidor da década de 90, né, que deu muitos direitos aos consumidores
né, e também do serviço de saúde. Então, essa diminuição desse status de endeusamento e de sacerdócio do médico fez com que as pessoas percebessem que é possível processar o médico, perdeu um pouco essa barreira, né, que tinha antes. Essa que tinha, né, o médico da família, tal. Imagino que eu iria processar um médico da minha comunidade ali, mas hoje praticamente os médicos são despersonalizados, né, atuam como PJ, uma pessoa jurídica, ou mesmo o paciente vai num catálogo de plano de saúde, vai num catálogo de plano de saúde e pega aquele que tem horário para ele não ter essa relação intuito-persona, aí, como a gente chama. Mudou bastante, né, doutora? Assim, a gente vai às vezes por uma indicação ou outra que você tem, mas a questão do catálogo é isso mesmo, né? Hoje em dia. Doutora, esse aumento, né, nos processos penais e contra médicos pode piorar diante de todo esse cenário ainda? Sim, eu acho que pode piorar sim. Por quê? Porque hoje tem uma expansão, o que o argentino Silva Sanches chama de expansão do direito penal para todos os ramos do direito, tudo é penalizável, e o uso simbólico do direito penal para dar uma resposta social. Quando acontece algum fato, o direito penal é muito de modismos. Quando acontece algum fato que choca a sociedade, acorre todo mundo a pedir uma criminalização daquele ato. A gente pode lembrar aqui do artigo 135A do Código Penal, que é, se eu condicionar o atendimento emergencial a alguma coisa, isso virou crime. Né? Por quê? Porque isso aconteceu, alguém deve ter morrido e solicitou-se do Estado uma resposta penal. Então, a tendência é esse aumento. E outra coisa que ainda não tem no Brasil, mas que pode tem em países como a Espanha, por exemplo, é o caso de transação civil num processo penal. Hoje em dia é o Ministério Público que processa, né, que é o autor da ação penal, e eu não posso entrar em acordo com aquele que eu lesionei. Por exemplo, o médico não pode chegar para o paciente, no caso de um crime, né, no caso de responsabilidade civil, sim, não posso chegar para o meu paciente no caso de um crime e falar, te pago uma indenização de tanto e está tudo certo. Né, vai ter que passar pelo Ministério Público, que o Ministério Público vai transacionar. Então, há proposta de colocar o chamado plea bargain no processo penal brasileiro, e como pode ter dinheiro no processo penal, nesses casos, né, para a vítima, pode ser que tenha um maior interesse de aumento do processamento penal. Certo. Bom, doutor, a gente está finalizando aqui com o nosso tempo. Queria que o doutor explicasse para um lado de um paciente que às vezes se encontra diante de um fato que possa caracterizar crime, né? Em que ele pode procurar algum órgão, onde ele pode buscar ajuda? No caso de um crime advindo do atuar médico, os caminhos são os mesmos de um crime comum, que seriam aí uma delegacia, comunicar a polícia que vai investigar, e depois vai passar esse inquérito policial ao Ministério Público. Ou ir diretamente ao Ministério Público, que também em alguns casos pode investigar. No caso de ter algum advogado de confiança, né, para auxiliar no processo penal, ele pode também buscar esse advogado de confiança no caso da responsabilidade penal e do processo penal. No caso de responsabilidade civil, buscar diretamente um advogado, que o advogado pode ele mesmo promover a ação civil. No caso de um ilícito ético, pode comunicar a ouvidoria, né, a qual aquele médico é subordinado, que possivelmente vão promover um processo administrativo ou ético disciplinar contra
esse profissional. São vários meios, né, para a pessoa poder buscar ajuda. Bom, doutor, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Obrigada aí por ajudar a esclarecer um pouquinho de dúvida, a gente conhecer um pouco melhor a respeito desse tema. Obrigada. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Bom, o programa Direito e Medicina termina aqui. A gente se encontra novamente na próxima edição. Até lá.